Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mandar uma saudação especial para os meus amados irmãos Sancler e Arusa, lá em Manaus. Eu quero dizer para vocês que vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de adentrar na intimidade do seu lar e trazer uma mensagem dele para a sua vida. É com muito temor e tremor que me dirijo a vocês para falar aquilo que vocês precisam, que vocês necessitam ouvir. Fiquem ligados no Espírito, porque a sua carne vai gritar. Você vai ouvir coisas que desagradarão a sua carne. Mas se você for humilde, se examinar, se arrepender, deixar Deus trabalhar na tua vida, você terá finalmente edificado e restaurado o seu altar diante do Senhor. Oremos. Soberano Deus e meu Pai, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão, Senhor, por pensamentos, palavras, por ações ou práticas, por tudo na minha vida que não tem te glorificado, Senhor. Que nesse momento, pela fé, eu possa ser perdoado, limpo e purificado através do teu sangue. O sangue bendito de Jesus Cristo que nos limpa e purifica de todo o pecado. Que eu nada fale de mim mesmo, mas seja o teu Espírito a usar-me como simples instrumento da manifestação da tua glória. Senhor, coloca agora sobre as nossas mentes uma gota do precioso sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, purificando elas, purificando as nossas mentes, tirando toda a carnalidade e abrindo-a ao entendimento em nome de Jesus Cristo. Vamos falar agora no passado. Nós falaremos da igreja antes da pandemia, porque pela fé, essa igreja que somos nós, já foi curada, já foi liberta, ela já foi transformada. Eu estava com a mensagem pronta, já gravada em vídeo desde a semana passada, mas Deus mudou tudo. Sabemos que Deus é amor, mas Ele repreende e corrige aquele a quem ama. E por amor a vocês, Ele vai desnudar a condição espiritual de vocês, de nós todos, da igreja antes da pandemia. Igreja, na sua maioria das vezes, ou igrejas na sua maioria das vezes, vazias. A nossa em particular, que tem 5 pregadores, 4 pastores e uma missionária, só consegue realizar 3 reuniões semanais, porque não há quem ouça, ou não havia quem ouça. Não havia motivação ou interesse por parte da membresia. Eles não tinham fome de Deus. Jesus Cristo, de há muito, deixou de ser a prioridade na vida deles. A igreja só tinha alegria para realizar eventos e festas de confraternização, onde a comida envolvida era a grande alegria da igreja. A igreja virou um clube social. A frequência na escola dominical e no culto de oração era baixíssima. Só 1/5 da igreja participava. A frequência no culto das 17 horas não passava de 50 pessoas. Ou seja, 2/3 da membresia. Vale salientar que o nosso ministério MEC tem hoje cadastrados 70 membros ativos. Aqui não tem defunto fazendo parte da membresia. Essa pandemia, amados, é um aviso de Deus para a igreja. Ela vai passar. Mas, se não houver uma mudança de postura que gere arrependimento e conversão genuína da parte de vocês, o inferno lhes aguarda. Vocês não serão arrebatados, nem terão salvação. A palavra que o Senhor me deu, dentro desse contexto, é dura, mas nunca foi tão atual, tão necessária. Eu quero que vocês abram suas Bíblias ou acompanhem o texto do Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 25, que diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A palavra é clara. A maioria esmagadora da igreja está morta espiritualmente. Mas
se ela se arrepender, converter-se dos seus maus caminhos, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, restaurará o seu altar. Antes de discorrer sobre o texto, eu vou tecer algumas considerações. Foi necessário que ocorresse uma pandemia para que a igreja Tomé despertasse e se lembrasse que Deus existe. Bastou uma minúscula ação do Senhor para que o mundo ficasse de joelhos e sua igreja religiosa despertasse do sono. É o princípio das dores. O mundo está envolvido num grande caos. Cidades totalmente paralisadas e fronteiras sendo fechadas. Um vírus terrível, propagando-se numa velocidade espantosa, ceifando milhares de vidas, infectando outras milhares, causando um verdadeiro pânico às populações. Os governantes estão confusos, sem saber sobre atitude a tomar. Que atitude correta deveremos tomar? Vamos decretar uma quarentena para todos? E aqueles menos favorecidos, em pouco tempo não terão mais comida, perderão seus empregos? Ou vamos fazer alguma coisa separando os idosos, o grupo de risco, pessoas que tomaram quimioterapia, que estão com alguma enfermidade já acentuada, alguma coisa, trazem marcas da vida. Essas pessoas que nós chamamos de grupo de risco passariam a fazer a quarentena. Mas as pessoas abaixo dos 60 anos, que não tivessem nenhum problema médico, deveriam voltar ao trabalho, para que a economia continuasse ativa e o país não sofresse solução de continuidade. Em contraponto a isso, temos algumas autoridades que autorizaram o fechamento do comércio, das empresas, estão evitando a circulação das pessoas, e essa dúvida paira no ar. E aonde é que está a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A resposta vem de Deus. A resposta vem para aqueles que dobram seus joelhos e inclinam seus ouvidos para ouvir. Nesse momento de dor, as indagações vêm aos corações. Como comprarei alimentos e gêneros de primeira necessidade? Como comprarei meus remédios? Como conseguirei me manter? A resposta está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia e da aflição. Meus amados, há um silêncio constrangedor no ar. O dono do tempo nos deu um tempo. É momento de reflexão. Você que nunca tinha tempo para a sua família e principalmente para Deus, agora tem, não é? Agora, com medo, você deve ter descoberto que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Mas, independente do seu entendimento, eu quero declarar que talvez esta seja a sua última oportunidade de arrependimento e conversão. Nós fazemos parte de uma humanidade ensandecida, amoral, aética, que vive a afrontar a Deus a todo momento. Lembremos-nos dos pedófilos fazendo exposições abomináveis em museus, levando nossas crianças para assisti-las. Tudo isso em nome da arte. Das paradas gays e escolas de samba, utilizando-se de transexuais, representando o Cristo crucificado. Desrespeitando imagens católicas, ridicularizando a fé dos cristãos. A maior rede de televisão do país, já há muito, atacando frontalmente a instituição família, dentro da perspectiva judaico-cristã, com uma absurda inversão de valores. Suas novelas e a maior parte dos programas, abordando sempre o divórcio, a traição e as temáticas do homossexualismo e lesbianismo, dos casamentos homoafetivos, estimulando e divulgando com estardalhaço os novos casais homossexuais, com o objetivo de confundir e perverter os nossos adolescentes e jovens. O que é que vemos hoje em muitas salas de aula e nos shoppings?
são crianças e adolescentes de 10, 12, 14 anos, ainda em formação, sendo induzidos a achar normal o que Deus abomina, conforme Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Meninas de mão dadas, se beijando com meninas, e o mesmo acontecendo com meninos. É o fim dos tempos. E muitos cristãos aceitando isso como normal. Mas, voltando ao assunto pandemia, se fôssemos um país consciente, jamais teríamos realizado o carnaval este ano. Ninguém fala disso. Muita gente foi infectada no carnaval. Não apresentou sintomas. E sem o saber, contaminou outras pessoas. As autoridades são sabedoras que após o carnaval, uma série de epidemias acometem a população. Mas quem ousaria cancelar o carnaval? Seria deposto pela mídia podre. Mas, ao falar dessa terrível praga, eu também quero lembrar a vocês que o nosso país é um país altamente injusto e que milhares de pessoas morrem silenciosamente por ano por outras calamidades que não o Covid-19, como veremos abaixo. O roubo institucionalizado e a corrupção que entranharam nesse país, gerando o desemprego e a fome, a falta d'água com a indústria da seca, a falta de saneamento básico, que tem gerado uma enorme mortalidade infantil, o dinheiro desviado pelos corruptos, que há muito gerou um colapso no Sistema Único de Saúde, onde faltam leitos, equipamentos, remédios e médicos, gerando sem estardalhaço milhares de mortos anualmente. A injustiça da justiça. A justiça só favorece os poderosos. Quem tem dinheiro não fica preso, recorre. Tem primeira, segunda, terceira, quarta instância. Só não tem ré, parece até uma caixa de marcha. As drogas tornaram-se também um problema de calamidade pública. A ambição desenfreada e o materialismo do ser humano, cada vez mais insensível e egoísta, só pensando em si mesmo. O ser humano é cada vez mais ter do que ser. Mas há uma incontestável verdade, meus amados irmãos. Um só vírus paralisou o mundo. Deus está mostrando aos donos da verdade, aos youtubers, aos soberbos, aos arrogantes, aos prepotentes e lacradores, que eles nada são. Aqueles que muitos de vocês seguiam, respeitavam e colocavam a sua confiança. Cadê eles? Onde está a sua força? Onde está o seu poder? Basta um vírus para todos serem prostrados. Não se esqueça, Deus tem inúmeras maneiras de botar o mundo e os seus poderosos de joelho. No dia da batalha do Armagedon, por exemplo, ele vai mandar um anjo, um só, e este vai acorrentar e prender o pseudo todo-poderoso, Satanás, por 1000 anos. Meus amados, o coronavírus parou o mundo. As ruas e estradas estão vazias. Os restaurantes e bares estão vazios. As escolas, universidades e academias estão vazios. Os terminais rodoviários, marítimos e aeroportos estão ficando vazios. A maioria das igrejas e templos estão vazios. No caso da igreja, muitos cristãos que um dia adentraram as suas portas, cheios de alegria, de fervor, humildes de coração, querendo servir, onde tudo era uma grande descoberta, com o passar do tempo, começaram a olhar para o homem. Se decepcionaram com os irmãos, com lideranças, e em vez de olhar para Jesus, esfriaram na fé. E sem aperceber-se, tornaram-se religiosos. Nos dias atuais, na instituição igreja, acontece de tudo: prostituição, fornicação, adultério, negociatas, agiotagens e comércio. Esta é uma igreja altamente consumista, egoísta e insensível,
e não tem tempo para refletir sobre a sua relação com Deus, nem para olhar para o seu próximo. Essa igreja não conhece a palavra, pois não lê, não medita, não ora. Alguns já não congregavam mais, tornaram-se crentes virtuais, andavam plugados na rede social, assistindo o pregador que lhes agrada, escolhendo o tema da mensagem que desejavam, não estando sujeitos, portanto, à direção do Espírito Santo e sem submissão à autoridade local constituída. Qual a consequência dessa postura? Ouvem várias doutrinas divergentes e terminam ficando céticos, perdidos e confusos. Esses cristãos deram lugar à sua carne e tornaram-se críticos, arrogantes, intolerantes, prepotentes e insubmissos, cheios de não-me-toques, não suportando ser exortados, se achando os donos da verdade, esquecendo que a verdade absoluta emana da palavra de Deus e do Deus da palavra. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o seu fim são caminhos da morte. Provérbios 16, 25. Isso me faz lembrar, amados, do adversário das nossas almas, que apareceu lá no início em Gênesis como uma simples serpente, mas se alimenta tanto da carne do homem ao longo da história, que quando chega no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, se transforma num grande dragão. Infelizmente, amados, a igreja dos dias atuais está cheia de dragões. Mas voltando à nossa palavra, de João 5,25, que diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A igreja, meus amados, antes da pandemia, era dividida em dois tipos de cristãos. O primeiro tipo, a grande maioria, os mortos espirituais. E o segundo, uma minoria, infelizmente, aqueles que rasgaram seu coração, aqueles que se arrependeram, que têm uma relação sincera com o Senhor e andam na presença do Senhor. No primeiro caso, os mortos espirituais, ele tem algumas características que nós vamos passar para vocês. A primeira grande característica do morto espiritual é: procuravam sempre os caminhos mais fáceis. Tomavam decisões por seus próprios impulsos. Escolhiam sempre os caminhos mais fáceis, muitas vezes o atalho, desprezando a afirmativa de Jesus em João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Participavam de campanhas de ofertas de sacrifício, esquecendo-se que esse sacrifício Jesus Cristo já fez por nós na cruz. O que o Senhor requer de nós é obediência, porque filho é quem obedece, e renúncia às velhas práticas. Às vezes, esse caminho fácil traz sucesso rapidamente. O homem se deslumbra, acha que porque está prosperando, está com Deus, e volta rapidamente ao seu passado, à sua velha criatura. A segunda característica dos mortos espirituais era, eu vou falar era, porque nós cremos que essas pessoas já estão sofrendo transformações. Viviam somente o presente. Eram altamente consumistas, estressados, preocupados com o estudo, com o trabalho e com a consequente ascensão profissional e social. Esqueceram-se de Deus e da eternidade. Estabeleciam metas difíceis de serem cumpridas por eles que os sufocavam. Não tinham tempo para a família e muito menos para Deus. Nunca colocavam Deus em primeiro plano, mas Deus nos recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Em Mateus 6:25, a palavra de Deus continua falando aos nossos corações: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? A terceira grande característica dos mortos espirituais era:
eram guiados pelas emoções. Nós somos seres humanos e temos emoções, porém, é perigoso deixar-se dirigir-se pelas emoções, pois Deus é Espírito. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A quarta grande característica dos mortos espirituais era: queriam servir ao Senhor da sua maneira. Não liam a palavra, não oravam, não congregavam ou não frequentavam regularmente os cultos e achavam isso ou aquilo, esquecendo-se que a nossa orientação de vida emana da palavra de Deus e não dos nossos conceitos. Volto a repetir aquele provérbio que falei há pouco: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o seu fim são os caminhos da morte. 2 Timóteo 3:16-17 também nos dá uma divina orientação. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos falar agora do segundo tipo de cristãos. Alguns poucos que um dia ouviram a voz do Senhor, obedeceram, renunciaram ao seu eu e vivem na sua presença. A primeira grande característica deles, ou destes, é: vivem na presença do Senhor. Estão sempre prosperando espiritualmente. O homem de Deus está sempre crescendo no entendimento da graça de Deus. Não importam as lutas que ele está crescendo. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A segunda característica dos que vivem na presença do Senhor é: ele vive por fé e não por vista. Deus está na direção da sua vida e ele crê que nada lhe será impossível. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Em 1 João 5:14-15 também a palavra que testifica dessas pessoas que vivem na presença do Senhor. Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A terceira grande característica dos que vivem na presença do Senhor: ele anda por caminhos inimagináveis. Assim como aquela população de 2 ou 3 milhões de pessoas andou pelo deserto, lugar totalmente inapropriado para tal contingente de pessoas, já que não dispunham de equipamento e víveres para tal empreitada, os filhos de Deus vivem constantemente o seu sobrenatural. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Deuteronômio 8, versículos 2-6: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda a palavra do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Que palavra atualíssima, não é, irmãos? A quarta grande característica dos que vivem na presença do Senhor é: a cada dia o Senhor lhes acrescenta novas experiências. Viver Cristo, amados, é viver novidade de vida. A cada dia enfrentamos situações novas,
aprendemos com Deus a conhecer os nossos limites e a depender exclusivamente dele. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3 e 4. A quinta característica dos que vivem na presença do Senhor é: contará sempre com a onisciência e a onipresença do Senhor. Deus, amados, ele usa a sua onisciência para evitar que o homem guiado por ele dê passos errados. Em Êxodo 13, 17, aconteceu este fato que referenda esse versículo. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem para o Egito. A sexta grande característica dos que vivem na presença do Senhor é: tem sempre em sua vida a real presença de Deus. Todo o povo de Israel podia ver e sentir a presença do Deus vivo, através da nuvem e do fogo. No Salmo 139, nos versículos 5 a 7, o salmista diz: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Eu concluo essa breve mensagem com a seguinte indagação. Faça uma reflexão agora. Pergunte a você mesmo, responda para você mesmo essas perguntas que eu vou lhe fazer. Será que, passado o pavor da epidemia ou da pandemia, terá havido um quebrantamento genuíno da igreja? Será que as pessoas serão melhores cristãos? Será que serão verdadeiramente convertidos? Será que congregarão com assiduidade? Será que continuarão orando com fervor? Será que serão humildes de coração? Ou será que, passada esta prova, as pessoas se esquecerão e voltarão às suas velhas práticas anteriores à pandemia? Não se esqueçam, amados. Com Deus não se brinca. Há um grande silêncio no céu. Algo profundamente espiritual está acontecendo e é imperioso que consigamos perceber. Nós não podemos perder esta que pode ser a última oportunidade. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de conserto. Jesus está voltando. Este é um silêncio de reverência. É um período de muita reflexão. O medo e a dor falam, pois milhares já morreram por causa desta praga. Entenda que esse é um momento crucial da tua vida. É o momento em que você está decidindo a tua eternidade e a tua salvação. Que cada um de nós possa fazer do silêncio desse grave momento a grande e talvez última oportunidade para endireitar as suas veredas, para jamais voltarmos à condição de mortos espirituais em que nos encontrávamos antes da pandemia. Que nós nunca mais nos esqueçamos de Deus, que Ele seja sempre a nossa prioridade, que possamos colocar a vida em ordem, rever conceitos e valores e ressignificar nossa própria existência, propiciando assim uma verdadeira reconciliação com Deus. Que Deus seja louvado. Eu quero que você, se puder, que agora fique em pé diante do seu celular, do seu computador, do seu aparelho de televisão. Ponha-se de pé e coloque a mão direita sobre o seu coração e repita comigo essa oração. Eu gostaria que todos ficassem nessa posição de reverência a Deus, de pé, com a mão direita no seu coração. Repitam comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, pela fé, agora diante da tua excelsa e santa presença, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pensamentos, pelas palavras, pelas práticas que tive na minha caminhada cristã que não te glorificavam, pelas minhas atitudes do passado que não glorificavam. Ó Senhor, há tantas coisas em minha vida que ainda não te glorificam, que necessitam de transformação. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim. Dá-me forças para buscar a tua face e a tua presença, através de uma vida constante
de oração, de leitura e de meditação na palavra. Pai, eu quero ser teu amigo íntimo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter intimidade contigo. Pai, perdoa a minha negligência e ajuda-me a ser o cristão que tu esperas que eu seja. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, que todos possam dizer amém. Eu vou encerrar esta palavra cantando uma estrofe do hino antigo, muito adequado para este momento que nós estamos vivendo. Todo mundo conhece esse hino. E ele começa assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, toma em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Atentem, amados, toda terça-feira, quarta, sexta e domingo, nós teremos uma mensagem pastoral. A primeira, às 13 horas, em áudio, na nossa comunidade. E a segunda, às 20 horas, no YouTube. A segunda mensagem, momentos antes, nós postaremos o endereço no YouTube, onde você vai encontrá-la. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado por todos os dias das vossas vidas, para a honra e glória do nome dele. Amém e amém.